Meus amigos, a corrida da China para dominar o mercado de carros elétricos está se transformando no maior desastre industrial dos últimos tempos. A China, que criou nada mais nada menos que 129 marcas diferentes de carros, de veículos, disputando o mesmo cliente. É como se em cada esquina surgisse uma nova Tesla chinesa, todas produzindo em ritmo alucinante, torrando o dinheiro público e lotando os pátios de veículos que ninguém quer mais comprar. Isso não é uma revolução industrial, na realidade é o contrário disso. Isso é uma verdadeira bomba relógio econômica, um modelo que já explodiu muitas vezes na história recente da nossa sociedade e que está prestes a explodir novamente diante dos nossos olhos. As montadoras chinesas que estão operando hoje no prejuízo somente para bater meta de subsídio, meus amigos. Somente para garantir o dinheiro público, o dinheiro do governo. E na realidade não existe dinheiro do governo, o dinheiro público, existe dinheiro do contribuinte. E por conta disso, os estoques das concessionárias chinesas estão simplesmente abarrotados de carros encalhados. E quando parecia que esse mercado poderia se equilibrar na base da exportação, veio o verdadeiro choque de realidade. O mundo está fechando as portas para a China nesse momento. Os Estados Unidos aplicaram uma tarifa proibitiva de 100% nos elétricos chineses e a União Europeia também está seguindo pelo mesmo caminho. Acabou de colocar sobretaxa que pode passar de 45%, ou seja, a China correu para se tornar líder global no setor, mas agora descobre que não tem muito para onde escoar esses produtos, essa avalanche de produção. E adivinha quem é que está se transformando no plano B nesse momento? Pois é, plano B de Brasil. Pois é, uma verdadeira inundação de carros baratos, entre aspas, que de barato não tem absolutamente nada. A gente está falando, afinal de contas, de um carro que pode sair aí a partir de R$150 mil, jorrando aqui dentro do nosso país e deixando um verdadeiro rastro de sangue na nossa indústria nacional. A indústria brasileira está em pânico nesse momento. As montadoras instaladas aqui já enviaram uma carta-bomba ao Lula dizendo o óbvio, que é simplesmente impossível competir com o carro chinês subsidiado pelo Partido Comunista Chinês. E enquanto os Estados Unidos e a Europa estão protegendo seus empregos, protegendo a sua indústria, o governo Lula faz exatamente o contrário. Ele abre as portas para a enxurrada chinesa e, ao invés de blindar os empregos aqui dentro do nosso país e estimular a produção nacional e exigir que essas empresas venham aqui dentro do nosso país e fabriquem os seus carros elétricos aqui para gerar mais empregos, para aquecer a nossa economia e garantir condições justas de concorrência, o Planalto prefere manter a tal parceria estratégica com o Pequim e empurra o setor automotivo brasileiro para a lona. E antes que você possa me dizer, Josué, mas isso aqui é a readequação do mercado, é assim que funciona, eu vou te contar uma história muito importante que se encaixa como a luva no que a gente está vendo nesse exato momento com a China, que foi a bolha das ferrovias no Reino Unido nos anos 1840. Olha só quanto tempo que tem. Mas naquele momento, o trem era o símbolo do progresso, era o futuro do transporte. Centenas de companhias surgiram da noite para o dia, investidores despejavam suas fortunas acreditando que o crescimento seria simplesmente infinito, que os trilhos seriam erguidos em todas as direções do planeta. Mas havia um detalhe muito importante que eles ignoraram, que era o detalhe da demanda real. A demanda real não existia para toda aquela energia que eles estavam colocando. E o resultado foi um colapso devastador para economias do mundo inteiro. Empresas quebrando em cascata, fortunas sendo simplesmente engolidas e apenas algumas poucas companhias sobrevivendo para contar a história. E é exatamente esse o paralelo com a China de hoje, porque ontem eram trilhos demais, hoje são carros elétricos demais, carros elétricos encalhados. E se até gigantes podem quebrar quando o excesso encontra a realidade, o que resta para o Brasil nesse novo tabuleiro global, hein? Virar um depósito a céu aberto de sobras chinesas? Eu te pergunto também, você se arriscaria a comprar um carro chinês de uma fábrica que pode simplesmente nem existir daqui a alguns poucos anos? Muito bem, meus amigos, o mercado automotivo da China está passando por um momento muito complicado porque as empresas estão acumulando prejuízos atrás de prejuízos. Olha essa matéria que saiu aqui no Motor Show. A China tem 129 marcas, veículos sobrando e empresas acumulam
prejuízos. O mercado automotivo da China tem muito carro para pouca vazão, segundo a reportagem oficial da Reuters. Olha só que loucura, cara. Nos arredores de Chengdu, a cidade de 21 milhões de habitantes na China, um showroom em um shopping oferece ofertas extraordinárias de carros novos. Audis fabricados localmente têm 50% de desconto. Um SUV de 7 lugares da chinesa FAW custa cerca de $22 mil, mais de 60% abaixo da tabela de preços. Obviamente isso aqui é muito bom, você comprar um carro muito mais barato, muito mais em conta, né? Mas isso aqui tem um peso muito grande porque parte desse subsídio aqui está sendo bancado por impostos. E esses carros que utilizaram subsídios de impostos dos cidadãos chineses estão simplesmente apodrecendo nos parques industriais. Anos de subsídios e outras políticas governamentais visaram tornar a China uma potência automotiva global e líder mundial em veículos elétricos. As montadoras nacionais alcançaram esses objetivos e muito mais, e esse é o problema. Bom, a China está afogando o seu próprio mercado de carros elétricos. Hoje, a capacidade de produção de veículos na China passa de 55 milhões de unidades por ano. Isso aqui é a capacidade da indústria. Só que a demanda interna não chega nem perto disso. Foram produzidos apenas 27 milhões de veículos na China em 2024, ou seja, 27 milhões, ainda tem uma ociosidade bem grande aqui até chegar em 55 milhões da sua capacidade. Só que apenas 12% desses 27 milhões de veículos que foram produzidos na China em 2024, 12% foram de veículos elétricos. E a gente está falando de 129 marcas de veículos elétricos para participar desse mercado extremamente pequeno. O que está acontecendo? Está acontecendo uma verdadeira bolha prestes a explodir no setor automotivo chinês. Consultorias internacionais como a PwC e a Bloomberg Neft já projetaram que 80% dessas marcas vão simplesmente desaparecer até 2030. Isso significa que de cada 10 montadoras, pelo menos 8 vão quebrar ou vão ser engolidas pelo mercado. E no máximo 15 empresas vão sobrar no tabuleiro global. E esse drama já começou, porque a própria BYD, que hoje é a gigante chinesa mais conhecida aqui no nosso país, pediu publicamente para o governo de Pequim ajudar a eliminar os seus concorrentes menores. Olha só que absurdo, cara. Marcas como a NIO, Xpeng e também a Li Auto, que sobrevive queimando as suas taxas, estão acumulando prejuízos atrás de prejuízos. Esse é o dumping chinês patrocinado pelo Estado. E olha só quem era um dos maiores investidores da BYD, o Buffett, Warren Buffett, zera a sua posição na BYD após lucro de quase 4.000% e a ação cai. Por que ele saiu fora, hein? Por que ele tirou o seu dinheiro da BYD? O que está acontecendo? Logo, o Warren Buffett, que é um cara extremamente bem sucedido, né? Um cara que tem visão, um cara que conhece do mercado, o que ele está enxergando para ele sair fora, tirar toda a sua posição, todo o seu dinheiro da BYD, hein? A Berkshire Hathaway, que é a companhia do Warren Buffett, vendeu integralmente a sua participação da fabricante chinesa de veículos elétricos, a BYD, concluindo um investimento iniciado em 2008, foi quando eles iniciaram, quando eles começaram a investir na BYD. O movimento encerra uma das apostas mais lucrativas de Warren Buffett. Os papéis da BYD se valorizaram cerca de 3.890% durante o período. A entrada ocorreu com a compra de 225 milhões de ações da companhia por 230 milhões de dólares. E em 2022, o valor da posição chegou a bater 9 bilhões de dólares. Buffett, ele não detalhou os motivos da sua venda, mas em 2023 ele disse à CNBC que a BYD era uma empresa extraordinária, mas ressaltou que encontraria coisas melhores para fazer com o seu dinheiro. E com a saída do Warren Buffett, as ações recuaram no dia de hoje, dia 22 de setembro de 2025, recuaram 1,1% na Bolsa de Xangai. A BYD também alerta para crise nas montadoras elétricas na China após fim dos descontos. Economista vê risco de falência em massa e necessidade de consolidação no setor. Essa matéria que saiu agora recentemente no Clique Petróleo e Gás. A cada dia que passa, a gente vê mais carros da BYD, carros chineses, carros elétricos circulando no nosso país. Mas quais são os 50 carros mais vendidos? E aqui a gente vai ver onde é que está o primeiro carro da BYD. Essa daqui é a lista dos 50 carros mais vendidos em julho de 2025. Desses carros aqui, qual que você gostaria de comprar, hein? Tem carros bem interessantes aqui. Em primeiro lugar, com mais vendas, foi o Volkswagen Polo, com 12.940 carros vendidos em julho de 2025. Em segundo lugar,
a Fiat Strada, com 12.895, bem pertinho. Depois, em terceiro lugar, está aqui o Fiat Argo, com 9.966. Depois tem o Volkswagen T-Cross, Fiat Mobi, Hyundai Creta, Chevrolet Onix. E aí, cara, a gente vai ver que o primeiro carro da BYD está aqui em 26º lugar, que é o BYD Song, com 3.164 unidades vendidas. O próximo BYD está aqui, ó, em 29º lugar, que é o BYD Dolphin Mini, com 3.011 unidades vendidas. Tem aqui também o GWM da China, o Raval H6, com 2.994 unidades. E o BYD Song Plus está em 37ª colocação, com 1.825 carros vendidos. Esse daqui é o BYD Song Pro 2026, que é o BYD que foi mais vendido em julho de 2025. É um SUV, tá vendo? Ó. É um SUV, vamos ver aqui qual é o preço dele. Na versão GL, linha 2026, ele está saindo por 189.990. Já na versão GS, 199.900. Esse daqui é o BYD Song Pro 2026. O que você acha desse carro? Vale a pena ir por 190 mil reais? Ele é um elétrico híbrido, olha ele aqui por dentro, ó. E ainda tem mais, a tão falada fábrica da BYD na Bahia, hein? Pois é, não é bem uma fábrica ainda. Ela começou com o regime de SKD, que é quando o carro já chega praticamente pronto da China aqui no nosso país, com a carroceria já pintada, com o motor pronto, com bateria, e aqui no Brasil faz apenas a montagem final desse carro. Ou seja, não tem estamparia, não tem funilaria, não tem indústria, não tem pintura. É somente um centro de montagem e não de produção nacional. Os primeiros modelos a sair dessa linha são o Dolphin Mini, totalmente elétrico, e o Song Plus, que é o híbrido plug-in da BYD. Além deles, o sedã King já entrou em fase de montagem experimental. E tem um detalhe muito importante. Pelo contrato assinado com o governo da Bahia, esse regime de SKD deveria durar só na fase inicial, com a promessa de nacionalização maior dentro de um ano. Mas esse prazo já passou e até agora, fora a Continental Pneus, praticamente nenhum fornecedor brasileiro foi homologado pela BYD, ou seja, o resto continua vindo da China. Bom, como é que anda o mercado de carros aqui no nosso país? A produção e a venda de carros no Brasil cresce em 2025, segundo essa matéria que saiu aqui na Quatro Rodas, enquanto chinesas têm estoque recorde. Cara, é muito carro chinês. Mas tem uma coisa muito importante que eu quero trazer aqui para você, é o seguinte, é isso aqui, ó. Queda nas vendas do varejo. O que isso significa? Também houve um decréscimo de vendas no varejo, ou seja, venda para as pessoas físicas em concessionárias. Ou seja, as pessoas físicas estão comprando menos. Estão comprando menos quanto, Josué? 10% a menos no semestre quanto aos veículos nacionais, ou seja, uma queda de 10% nos veículos nacionais, e teve um aumento de 15% nas vendas de modelos importados. Ou seja, quando a gente traz um produto importado, esse produto ele foi desenvolvido em outro país, com a tecnologia, com a economia sendo desenvolvida nos outros países, com os empregos gerados lá fora. Ou seja, a nossa indústria está perdendo cada vez mais competitividade a cada ano que passa contra os importados. E está acontecendo um fenômeno bem interessante, é que os brasileiros eles estão com a pulga atrás da orelha com relação a esses carros elétricos chineses. Olha só, um dado interessante é que houve uma queda expressiva na venda de carros elétricos em maio. Eu particularmente tenho um pé bem atrás com esses carros elétricos, principalmente os 100% elétricos e principalmente os da BYD. Como eu sou um entusiasta de tecnologia, eu pesquisei bastante sobre a BYD, sobre esses carros, e eu já vi muito relato de gente que está ficando na mão com relação a peças, com relação à manutenção. Eu já vi muita gente falando que vai boicotar a BYD simplesmente por ela ser uma empresa subsidiada chinesa do governo chinês. E eu gostaria de saber a sua opinião. O que você acha dos carros da BYD, dos carros da China, os carros elétricos, hein? Deixa aqui sua participação nos comentários, que é extremamente importante para dar corpo para a nossa conversa. E aqui é onde o grande problema bate diretamente na nossa porta. As montadoras instaladas aqui no Brasil já estão em pânico. A GM, a Volkswagen, a Stellantis, a Toyota enviaram uma carta-bomba ao Lula, deixando muito claro que não há como competir com o carro chinês subsidiado pelo governo chinês. Não se trata somente de eficiência ou inovação, a gente está falando aqui de concorrência desleal, bancada por bilhões de yuans em subsídio do governo de Pequim. E qual que é o grande custo disso, hein? É que o setor automotivo brasileiro emprega mais de 1.300.000 pessoas entre empregos diretos e indiretos. E se a invasão de carros subsidiados continuar,
o risco é de fábricas fecharem as portas, linhas de produção parando completamente e milhares de trabalhadores no olho da rua. E para o consumidor brasileiro, a ilusão do carro barato também tem uma pegadinha. Primeiro, porque a gente não está falando de um carro barato, de um carro popular. São veículos a partir de R$150 mil, ou seja, inacessíveis para a maioria dos brasileiros. E segundo, porque existe um risco enorme se a montadora chinesa quebrar, hein? Quem é que vai garantir a manutenção? Quem é que vai garantir as peças ou o valor de revenda? Eu, particularmente, prefiro esperar aí mais uns 10 aninhos para entender melhor esse mercado. E no fim das contas, o Brasil está repetindo o mesmo erro de sempre. Importa produtos prontos, desestimula a produção nacional e vira refém de um modelo que destrói as indústrias brasileiras. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso, sobre essa carta-bomba, né? Montadoras enviam carta-bomba ao Lula e alertam o mercado. Vídeo esse que a BYD pediu para o YouTube remover. E o YouTube removeu, cara. Pois é, tá vendo? Vídeo indisponível. Mas fica tranquilo que eu vou editar esse vídeo e vou publicar novamente aqui no YouTube. Vamos ver se eles vão derrubar dessa vez. Bom, meus amigos, a China transformou o carro elétrico num verdadeiro projeto de poder. E bancado com o dinheiro estatal, com o dinheiro do contribuinte chinês, e agora exporta o seu excedente como uma verdadeira arma econômica. Os Estados Unidos e a Europa entenderam perfeitamente esse jogo e ergueram barreiras para tentar impedir que a China utilize essa estratégia para minar os seus mercados. Já o Brasil, cara, ao invés de se proteger a sua indústria, prefere se ajoelhar diante de Pequim para manter a sua linha ideológica bem alinhada, mas isso acaba abrindo mão de empregos, abrindo mão de tecnologia e competitividade. E se não houver nenhum tipo de reação, a próxima vítima é o nosso parque automotivo, um dos principais pilares da economia brasileira. Eu fecho aqui novamente com a provocação. Você compraria um carro chinês mesmo sabendo que daqui a alguns anos aquela marca pode sequer existir? Deixa aqui nos comentários a sua participação, que é extremamente importante para dar corpo para a nossa conversa. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço, a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.